Fábio, como é que tem sido essa peregrinação na Paraíba buscando aí a viabilização do seu nome para o Tribunal de Justiça do Estado? Muito boa. Eu tenho tido a feliz oportunidade de percorrer a Paraíba inteira, de dialogar com a advocacia toda, os advogados mais experientes, como eu, com mais tempo de estrada, e também a jovem advocacia, as colegas advogadas. Eu comecei a campanha há pouco mais de um mês, já fui ao Sertão, já fui ao Cariri, ao Brejo, fui em Campina Grande várias vezes, andando também em João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa, e em todos os locais tenho tido uma acolhida muito grande, uma receptividade muito boa. As pessoas vêm se somando a esse projeto que eu venho falando sempre. É um projeto que eu estou construindo coletivo, não é um desejo individual, não é um sonho pessoal, é um projeto de representação da advocacia no Tribunal de Justiça da Paraíba. É um projeto que eu construo a muitas mãos, com muitas contribuições, do que é que a advocacia pensa, do que é que a advocacia quer e do que é que a advocacia precisa de um representante do 5º Constitucional no Tribunal de Justiça. Eu estou muito feliz pela oportunidade que a vida me deu de estar participando desse processo e continuarei na mesma tocada, na mesma pegada até o dia 18 de setembro, que é o dia da eleição. Para compreensão de quem nos acompanha, como seria, vou falar figurativamente, a carta de intenções, carta-programa para quem quer sair da OAB para a magistratura? É importante, muito importante. Essa é uma campanha diferente porque a eleição em si é diferente, né? É uma eleição de 3 estágios. A advocacia forma uma lista com 6 nomes, a OAB remete essa lista para o tribunal reduz essa lista para 3 e o governador escolhe um desses 3. Então aqui o que a gente precisa tratar, pelo menos é a minha compreensão, é sobre os problemas que são comuns à advocacia. A advocacia tem problemas comuns e históricos. Desde que eu comecei a advogar, há 23 anos, lá em 2001, e hoje, conversando muito com os colegas, a gente identifica os mesmos problemas. Problema de acesso ao Poder Judiciário, problema às vezes de desrespeito às prerrogativas dos advogados e das advogadas, problema de fixação de honorários de sucumbência em valores muito baixos comparado ao valor e à complexidade das causas. Então essa é uma pauta muito comum da advocacia. E além disso, a advocacia tem ansiado, tem demandado por uma agilidade maior, por uma celeridade maior nos julgamentos do Poder Judiciário. E eu tenho dito sempre, quero ser desembargador para dar um passo adiante na nossa representação. Julgar processo faz parte do cargo, da atividade de desembargador, mas eu quero mais do que isso. A minha proposta, o que eu tenho conversado, o que eu tenho assumido de compromisso com a advocacia é que o meu gabinete, caso eu chegue lá, caso seja escolhido desembargador, será uma verdadeira embaixada da advocacia no tribunal. Será um local onde a advocacia vai ter vez, vai ter voz e, pelo exemplo do meu gabinete, eu quero influenciar os demais colegas de Tribunal de Justiça, se eu chegar lá, se eu me tornar desembargador, para que possa sempre franquear esse acesso à advocacia, porque a atividade jurisdicional só é completa se a advocacia tiver pleno e amplo acesso ao judiciário, porque é a advocacia que leva a demanda para o judiciário, é a advocacia que faz com que a máquina ande e a advocacia precisa ter acesso, precisa ser ouvida, precisa ser respeitada e precisa ter lá dentro um representante que, vindo da advocacia, com trajetória de advogado, com experiência de advogado como eu tenho, possa fazer do seu gabinete um canal de diálogo, de interlocução entre a advocacia e o judiciário da Paraíba. Fábio, tem um ponto de conexão que nem sempre é mencionado, é realçado, no sentido de que a velocidade da tramitação dos processos no judiciário está diretamente ligada à regularidade remuneratória dos advogados, né? Sem dúvida nenhuma. O advogado, ele é um profissional que vive dos honorários, né? Então o advogado é um profissional que vive do que o processo entrega. Existem os honorários contratuais, sim, mas esses honorários contratuais muitas vezes são atrelados exatamente ao resultado do processo, ao desempenho do processo. Então eu sempre falo isso, Ari, a advocacia é uma profissão muito difícil, é uma profissão muito desafiadora, porque o profissional advogado, ele é um profissional da iniciativa privada,
Ele tem cliente a quem ele precisa atender, a quem ele precisa prestar contas, a quem ele precisa entregar um resultado, mas a advocacia depende de outro. Você é um advogado, você faz o seu melhor, você dá o seu melhor, mas o resultado não depende só de você. O resultado depende da atuação do Poder Judiciário. E essa celeridade na entrega da prestação jurisdicional é muito importante para a advocacia. A advocacia tem 3 pilares que para ela são fundamentais. É um judiciário com acesso, é um judiciário que permita ao advogado estar lá dentro, expor as razões do cliente, tratar diretamente com os julgadores para levar as demandas do seu cliente. É um judiciário célere, que entregue essa prestação jurisdicional o mais rápido possível, e é um judiciário que entregue essa prestação jurisdicional com justiça, julgando conforme o que foi produzido pelos advogados e foi colocado o direito, os fatos e a prova dentro do processo. Sem esses 3 pilares, o judiciário não funciona bem e a advocacia fica prejudicada na sua atividade. É por isso que eu quero ser desembargador representando o 5º Constitucional, para levar essas ideias para o tribunal, para mostrar ao judiciário da Paraíba que é preciso uma atuação com acessibilidade aos advogados, com a prestação jurisdicional célere e decisões de boa qualidade. O senhor acha que há ambiente nesse momento, digamos, um momento histórico, de se reabrir efetivamente a discussão sobre as custas processuais na Paraíba, recorrentemente reclamadas? Eu penso que sim. São 2 questões em relação a custas, Ari. Isso é um problema real da advocacia e na Paraíba é um problema muito agravado, porque nossas custas são muito elevadas. E além das custas elevadas, a gente tem um outro problema, que é a dificuldade para a concessão de justiça gratuita para as partes. A advocacia tem reclamado muito que aqui na Paraíba a gente está vivendo com esse binômio. As custas muito altas e a dificuldade muito grande de concessão de justiça gratuita. Os juízes e até mesmo o tribunal, em algumas decisões, tem sido muito rigoroso nessa análise para conceder a justiça gratuita. E se é um problema mais complexo a redução das custas, porque depende de lei, depende da atuação do Poder Legislativo, essa questão da concessão da justiça gratuita, ela precisa ser analisada com um enfoque mais cauteloso, com um enfoque que possa flexibilizar mais, porque alguns juízes em algumas decisões até dizem assim, mas você pode parcelar, mas eu tenho sempre dito, o parcelado também tem que ser pago. Então, como as custas são muito altas e há uma dificuldade muito grande na concessão da justiça gratuita, Ari, muitas vezes a parte deixa de buscar o judiciário porque não tem condição de pagar as custas. Então, o debate sobre uma redução dos valores das custas precisa ser encarado, precisa ser feito. Ele é mais complexo, tudo bem, envolve o Poder Legislativo, envolve outra esfera que não o Judiciário, mas dentro do Judiciário nós podemos fazer a diferença em relação à concessão de justiça gratuita de uma forma que permita às pessoas acessar o Judiciário, porque o acesso ao judiciário é um direito fundamental do cidadão e as custas altas e a dificuldade para conceder justiça gratuita acaba impedindo o pleno acesso da população ao judiciário. Isso prejudica a atividade da advocacia, mas sobretudo prejudica o direito dos cidadãos.